Graça e paz, Igreja do Avivamento. Bom é estar aqui, com temor e tremor sempre, mas que Deus possa me usar para falar com vocês, amém? Pedir os irmãos para abrirem a Bíblia em Mateus 24. Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim o texto: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nesse texto, nós vemos os discípulos indo até Jesus para perguntar sobre a vinda do Filho do Homem. Quais seriam os sinais, o que aconteceriam? E Jesus ele vai dizendo quais seriam os sinais que eles deveriam estar atentos? Porque para os discípulos, Jesus voltaria, antes que eles partissem. E nós estamos aqui porque esse evangelho continua sendo pregado por todo mundo. Nós estamos aqui hoje porque ele continua sendo pregado e chegou até nós. E nós ainda estamos aguardando a vinda do Filho do Homem. E quando Jesus vai falando aqui, e às vezes a gente fica muito atento ao princípio das dores, eu parei para refletir nesses versículos, porque ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, tenho refletido muito sobre a vinda de Jesus e o que ele nos disse que aconteceria. Às vezes nós ficamos assustados, surpresos, por ver algumas coisas acontecendo, mas que já estavam descritas na palavra. E eu não digo só lá fora, mas eu digo dentro de nós. E uma das coisas que eu tenho até conversado muito, até com as minhas discípulas, é sobre esse esfriamento, aonde o amor tem se esfriado, aonde buscar a presença do Senhor nos tem sido roubada pela correria do dia a dia. E aí a gente vai nos atarefando, nos enchendo de tantas coisas, e a boa parte nos é tirada sem que a gente perceba. E olhando esse texto, a gente vê logo no versículo 10, alguns pontos que eu separei aqui. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas a palavra para nós hoje está no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar não é algo fácil, principalmente quando vêm as lutas, as adversidades, as circunstâncias às quais nós damos mais atenção. Quando o Tiago parou aqui no louvor, cantando a música Jeová Jirê, e falando que independente das circunstâncias, a gente precisa colocar a nossa esperança em Deus. Parecia até que o Tiago já sabia o que eu ia ministrar, Mas é isso, independente da circunstância, a nossa esperança, a nossa fé, ela precisa estar firmada em Deus. E a fé não é algo racional. A fé é você acreditar no sobrenatural. É você acreditar naquilo que os seus olhos físicos não conseguem ver.
Para você ver as coisas acontecendo e Deus agindo ao seu favor e você não ter dúvida e dizer, foi Deus. Todos nós já vivemos situações assim. Portas se abrindo, livramentos, provisão, onde no nosso coração queima e a gente diz, foi Deus. Porque se não fosse a mão de Deus, não teria como ter acontecido. É Deus com o seu cuidado, olhando para nós. E às vezes, quando as lutas vêm, o nosso olhar, ele acaba se distraindo. Nós acabamos perdendo o foco e deixando de olhar para Deus, achando que o nosso problema é maior que Ele. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. É Ele que vai fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Uma outra canção que foi cantada, eu acho que o louvor sabia, né, a palavra que eu ia trazer. Ele traz vida aos sepulcros. Ele transforma ossos em soldados. O que é isso? Impossível. É você acreditar no sobrenatural de Deus. Mas como andam as nossas distrações? E nos dias em que nós temos vivido, existem muitas distrações. Essa semana eu conversava com a Dani e eu falava com ela assim, tem muita coisa que eu já sei. E assim como eu creio que tem muita coisa que vocês também já sabem. Muitas situações que Deus já permitiu você passar e você saiu vitorioso. Mas aí quando a tempestade vem, a nossa memória parece que fica curta. E a gente esquece. A gente coloca Deus em dúvida. Mas se Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Ele pode fazer amanhã. Ele continua sendo o mesmo. Porque Ele não muda. Então, o Deus que opera milagres ontem, Ele opera hoje e Ele opera sempre. Mas a questão é, onde está firmado o seu olhar? Você está olhando no raso? Você está vendo até onde a sua visão física consegue alcançar? Mas Deus, Ele quer te levar além. Ele quer te mostrar coisas que você ainda nem imagina. É nesse nível que Ele quer te levar. E aí quando a gente olha para a palavra e vê a palavra nos orientando sobre a apostasia, sobre o esfriamento, sobre você conhecer a palavra, você ter contato com a palavra, você conhecer os mandamentos de Deus, conhecer os seus princípios. E deixar que as circunstâncias, que o ambiente te tire do seu propósito, te impeça de viver aquilo que Deus reservou para você. Porque se a gente não toma cuidado, os nossos ouvidos são corrompidos. E daqui a pouco nós estamos apoiando coisas que ferem o coração de Deus. Nós estamos sentando na roda dos escarnecedores sem perceber. Por quê? Deixamos entrar pelos nossos ouvidos. Chegou até o nosso coração. E nós começamos a duvidar. Começamos a questionar. Começamos a não cumprir os princípios de Deus. Permanecer na fé não é fácil. Você continuar obedecendo a Deus pela fé, respeitando os seus princípios, não é fácil, mas é a nossa chamada. Deus nos chamou para isso. Às vezes, e nós fomos ministrados aí sobre isso há um pouco tempo, mas eu não me lembro se foi esse ano, né? Nós retardamos a promessa de Deus, porque nós não entendemos que para vivermos a promessa, existe um preço a ser pago. Nós precisamos nos comprometer com o nosso Deus, que é um Deus de aliança, que não vai quebrar a aliança que Ele tem conosco, na maioria das vezes, né? 100%, né? Somos nós que viramos as costas para Ele, somos nós que nos esquecemos,
Às vezes a gente esquece até do que Ele nos prometeu. Porque ficamos cansados, desanimados. Porque aonde que nós somos atacados? Na nossa fé. E aí, com a fé abalada, você começa a orar menos. Porque você está desanimado. Com a nossa fé atacada, você não se compromete a parar para ler a palavra, para jejuar, para buscar se relacionar com o Senhor. E como que a gente vence o dia mal? A gente vence o dia mal permanecendo na presença. Não tem como a gente vencer o dia mal sem seguir esses pilares. Que pilares? Oração, palavra, jejum. Semana passada a intercessão convocou a igreja para estar jejuando pela nossa nação. E de repente na sua cabeça passou assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo é bíblico. Você precisa jejuar. Ou vai só se juntar ao grupo que reclama, que murmura, ou que acha que não tem jeito. Tem jeito. Porque o nosso Deus é o Deus da justiça. Mas e a nossa parte enquanto igreja? Nós estamos nos comprometendo? Nós estamos fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos? Em 1 Timóteo 4:1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E eu fui ler mais a respeito de espíritos enganadores. Porque quando a gente fala doutrinas demoníacas, eu não vou querer, Não vou querer compactuar com doutrinas demoníacas. E os espíritos enganadores? Os espíritos enganadores, eles manipulam, eles desviam a sua atenção, eles realmente querem causar engano, para te afastar do seu propósito, vai colocar ideias erradas na sua cabeça, vai desviar a sua atenção para a vontade de Deus. E o mais preocupante, vai te manipular sem você perceber. Ele acaba te manipulando. E quando você vê, você já está nas mãos dele. Porque é uma manipulação. Eu lembro uma vez que a pastora Érica, falou sobre isso. Que a manipulação é pior do que a possessão. Porque você demora para perceber que você está sendo manipulado. E os espíritos enganadores estão aí, estão no nosso meio. Aquela voz suave, aquele nada a ver. Esse nada a ver é muito perigoso. Os tempos mudaram. Não, o nosso Deus não mudou. Aquilo que era pecado antes, é pecado hoje também. Ele não vai negociar. E como eu já falei, como que a gente se protege? Como que eu vou discernir esses espíritos enganadores? Me relacionando com Deus. Quanto mais eu buscar conhecimento na palavra, na presença, mais eu vou identificar um espírito enganador, que vem para causar discórdia. Eu acredito muito na unidade da igreja. E o diabo também. Ele acredita tanto nisso porque ele ataca ferozmente. Porque ele sabe que do poder que nós teremos quando a gente trabalha em unidade. E quando eu estou falando em unidade, estou falando da igreja como um todo. Da igreja de Cristo. É a gente entender que eu,
dependo de Dani, dependo de Lud, dependo do pastor. Nós dependemos uns dos outros. Eu já falei isso uma vez, em uma ministração, mas eu vou repetir porque eu acho muito interessante, né? Que foi uma comparação até que a Marcele fez comigo. Há muitos anos atrás, eu estava afastada, até mesmo por a questão de um luto, né? E ela foi fazer uma visita na minha casa. E na semana que ela foi fazer a visita na minha casa, ela tinha levado um tropeção, né? E tinha machucado o dedinho, o dedo mindinho. E ela chegou na minha casa e falou, né, quanto que aquilo estava afetando ela, porque realmente é horrível, né, gente, quando a gente machuca o dedinho do pé. É horrível. E aí ela falou para mim assim, eu preciso entender que você é uma comigo. E da mesma forma que esse dedo machucado está afetando o meu corpo inteiro, a sua ausência está me afetando. Porque eu sei que você precisa ser tratada. Então, essa é a nossa força, é a força da unidade. Então, eu preciso entender que quando a gente não caminha junto, tem algo de errado. Eu preciso sentir a dor da ausência. Eu preciso sentir. E quando a gente olha para a nossa igreja e sente falta de alguém, o que a gente faz com isso? A gente simplesmente ignora? Não está doendo? Esse irmão que você olha aí para o banco vazio, não está doendo em você a ausência desse irmão? Precisa doer. Mandar uma mensagem, hoje em dia a gente tem as tecnologias, né? Às vezes é uma mensagem. Às vezes você pode até surpreender a pessoa, porque é tanto WhatsApp hoje em dia, faz uma ligação. Mas a gente sentir realmente a falta da pessoa. E não permitir, né? Que os espíritos enganadores entrem e nos iludam achando que está tudo bem, porque não está, né? Não está tudo bem. É importante estar atento e vigilante contra os espíritos enganadores, buscando sempre a verdade e a vontade de Deus. A gente precisa sempre estar atento à voz de Deus. Muitas são as vozes que estão ao nosso redor. Como eu disse no início, muitas são as distrações. E aí eu preciso doutrinar os meus ouvidos a estarem atentos à voz de Deus. Reconhecer a voz de Deus. Fugir da voz de engano. Ah, mas é muito difícil, você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Você não sabe as lutas que eu estou enfrentando. E é verdade, eu não sei. Eu sei das minhas lutas. E às vezes as distrações se levantam dentro da nossa casa. Às vezes essas distrações se levantam dentro do nosso trabalho. Às vezes essas distrações se levantam até aqui. Se a gente não tomar conta dos nossos ouvidos. Então nós precisamos aprender a ouvir e a discernir. Imagina como que foi difícil para Jó. Quantas coisas Jó teve que ouvir. Até mesmo da sua esposa. Mas ele permaneceu firme. E foi recompensado por isso. José, ele compartilhou o seu sonho com a sua família. E quantas coisas José teve que ouvir, quantas situações José teve que passar. Daniel, ele foi exilado, influenciado, e mesmo assim ele não se corrompeu. Ele permaneceu firme,
Mas por quê? Ele tinha um relacionamento com o Senhor. E isso para Daniel era inegociável. Ele não abriu mão daquilo que ele tinha com o Senhor. E ele não sofreu por recusar os banquetes que eram oferecidos. A Bíblia nos fala que a aparência dele ainda era melhor. Quando nós não negociamos aquilo que nós temos com o Senhor, nós vamos estar num lugar melhor do que o dos outros. Porque nós vamos aparentar a luz. E a nossa luz ninguém vai poder tirar. Elias foi fortalecido. Ele teve seu momento de dificuldade, mas ainda assim o Senhor foi lá, esteve com ele, fez ele lembrar de quem ele era no Senhor e ativou o seu propósito. Pedro, eu olho para Pedro, né? E eu gosto muito de ler sobre Pedro no livro de Atos, porque a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus já ressuscitado, e Jesus fala com ele: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que ali houve a verdadeira conversão de Pedro. Pedro entendeu para que foi chamado. Pode me corrigir, pastor. Mas a partir dali a gente vê um novo Pedro em Atos, com um discurso diferente, fazendo aquilo que Jesus confiou a ele, vivendo o seu propósito. Pedro não era mais aquele que tinha negado Jesus 3 vezes, mas aquele que se comprometeu 3 vezes a apacentar as ovelhas de Cristo. Paulo, imagina se Paulo tivesse parado para ouvir as pessoas dizendo: mas quem é você? Até ontem você era um perseguidor dos cristãos, e agora você está falando de Jesus? Os olhares julgadores. E isso não impediu Paulo de cumprir o seu chamado. Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles se reuniam em muitas casas, mas nada os impediu de viver o propósito. E como eu falei lá no início, o trabalho deles, eu comecei desde o Antigo Testamento, com alguns exemplos. Tem outros, mas eu só escolhi alguns. Mas tudo o que eles fizeram fez com que esse evangelho chegasse até nós hoje. E o que nós temos feito? Hoje, nós somos os discípulos de Cristo. Nós somos chamados para viver o propósito, para cumprir o que está escrito lá no versículo 14: pregar o evangelho por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Esse é o nosso propósito. Mas como anda o nosso relacionamento com o Senhor? Nós temos priorizado esse tempo? Cada um vai criar a estratégia de acordo com a sua rotina. Eu tenho uma discípula, ela não está aqui, ela está lá atrás. Ela acorda às 5 da manhã. É o horário que funciona para ela. Qual é a sua estratégia? Não funciona para mim às 5 da manhã, vou ser sincera. Funciona para você, pastora Érica, às 5?
Funciona. Mas nós precisamos ter uma estratégia e não negociar esse tempo. Estamos vivendo dias difíceis? Sim. Mas nós não podemos negociar aquilo que é inegociável. Estar na presença do Senhor é inegociável. Fazer a vontade dele é inegociável. O que esses homens nos mostram? Que eles foram fiéis. Eles escolheram ser fiéis a Deus. Outra coisa, eles confiaram no Senhor, independente da circunstância. Eles confiaram. Às vezes nós pedimos às pessoas para orarem por nós em alguma situação, procura logo a intercessão, né, meninas? Aí as meninas se colocam no propósito para orar pela nossa vida e nós mesmos colocamos em dúvida se vai acontecer. Precisamos confiar no nosso Deus. Haja o que houver, venha o que vier, e irá prover de novo. Ele vai prover. E esse prover não é só relacionado à área financeira, e o louvor já pode ir se posicionando. Não está relacionado só à nossa vida financeira. Porque o nosso Deus, ele pode fazer em todas as áreas. É na área financeira, é na área familiar, é na área acadêmica, é na área de trabalho. Não sei em qual área que vocês estão precisando. Mas ele pode prover. Ele continua sendo o mesmo Deus. E o último ponto que nós aprendemos com estes homens é a perseverança. Perseverar é você não desistir. Você pode até mudar a estratégia, mas desistir não. Porque o nosso Deus, ele continua fazendo. Ele continua agindo. Mesmo que para nós, repito, pareça ser impossível, para o nosso Deus não é. Para o nosso Deus não há impossível. Não há. Às vezes nós pedimos, né? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu também falo. Mas hoje, até montando essa palavra, eu fiquei me perguntando, eu estou pronto? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e a gente sabe que Ele vai vir. E os sinais apontam para essa vinda. Mas eu estou pronto? Será que estamos prontos? Ou será que estamos negociando? Às vezes eu fico ouvindo as palavras que nós temos recebido desse altar e eu fico vendo que Deus, ele tem usado homens e mulheres para nos alertar sobre esse esfriamento, onde nós precisamos nos comprometer com o Senhor. Quando a gente ouviu essa semana, 2 semanas, que nós somos a arca e do zelo que nós precisamos ter com aquilo que é sagrado para Deus. Uma das frases que me impactaram muito, que me impactou muito nessa ministração. A manifestação da glória de Deus não vem sem santidade. Se nós queremos viver o sobrenatural de Deus,
nós precisamos nos comprometer com Ele. Nós precisamos buscar incessantemente a presença dEle. Mas eu tenho buscado, busque mais. Eu tenho orado, ore mais. Eu tenho jejuado, jejue mais. Para que a gente viva esse avivamento, é necessário atrair os olhos de Deus para nós. E esse tempo, Deus ele está procurando os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. Aqueles que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Amém, igreja?